5. Regressor Instruction. Capítulo 21. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Opa! Tive a sensação de que como as coisas acabaram assim. A cena diante de mim foi ainda mais horrível do que eu imaginava. Jung-Yan sorria serenamente enquanto Park Hae-young se contorcia no chão com as pernas e os braços cortados. Senti meu estômago subir subconscientemente, mas forcei minha náusea a diminuir. Eu podia ver os olhos de Jung-Yan oscilando. Quando vi a parede feita de mana, uma sensação de apreensão ainda maior do que eu esperava me dominou. O que devo fazer? Eu não tinha certeza de como reagir. Antes que as coisas ficassem ainda mais fora de controle, destruindo meu cérebro para encontrar uma solução o mais rápido que pudesse, eu não conseguia pensar em nada além de Jung-Yan. Park Deok-gu pode não se sair muito melhor nesta situação, mas se ao menos ele estivesse aqui. Ele não conseguia sentir mana. Foi um erro dizer a ele para verificar o caminho da esquerda e vir aqui sozinho. MMF. MM. Eu estava preso nesta situação de ver o que restava da forma de Park Hae-young enquanto ela implorava por ajuda com sua boca bloqueada por algum feitiço não identificável. Eu não tinha ideia de como Jung-Yan havia reagido à minha chegada. Quando olhei para Jung-Yan, sua expressão parecia como se sua alma estivesse fugindo dela. Ela também estava congelada pelo encontro repentino. Na verdade, eu não era muito diferente dela. Eu também estava preso entre duas opções. Tudo bem se eu fugir. Se não, seria melhor fingir ignorância. Eu tive que considerar esta questão com cuidado. Meu corpo, sentindo a sensação de perigo, gritava para eu continuar andando, mas meu cérebro traiu essa expectativa. Comecei a pensar em prós e os contras. Eu tinha certeza de que Jung-Yan definitivamente sentia boa vontade em relação a mim. Além disso, não seria exagero dizer que seus sentimentos se tornaram excessivos com o tempo. O motivo por trás de sua tentativa de matar Park Hae-young também provavelmente estava relacionado a mim. Ou melhor, tinha que estar relacionado. Talvez, antes, também houvesse rancor entre ela e Park Hae-young, mas com base em seu comportamento, havia atualmente apenas uma resposta para tudo isso. Se eu hesitasse na frente de Jung-Yan aqui, talvez sua lâmina se voltasse contra mim. Recusei-me a brigar com uma mulher louca que lançava feitiços que eu não conhecia como se não fossem nada. Eu tenho andado em círculos por tanto tempo que quase parecia não natural. No final, não tive escolha a não ser abrir minha boca com cuidado. Foi a escolha mais razoável. E Hae-young como? Isso aconteceu? É? Por favor, não perca a oportunidade que eu dei a você. Por favor, me diga a resposta certa. Eu não posso te ajudar mais do que isso. Porque os braços e as pernas dela estão. O que aconteceu? Não se esqueça de cobrir a boca com as mãos. Você não pode deixar de lado a expressão de descrença. Foi então que o rosto de Jung-Yan se iluminou ligeiramente. Ao contrário de suas expectativas, ela parecia pensar que o pior cenário que ela havia imaginado não havia chegado. Ela deve ter pensado que eu não sabia que ela estava por trás disso. A escolha do que dizer foi muito simples. Ela deve ser capaz de encontrar a resposta facilmente. Também não tenho certeza sobre os detalhes. Opa! De repente. Mãos e pernas trêmulas, lábios trêmulos e uma voz trêmula. Ela não estava nem um pouco assustada. Ela só não queria que eu soubesse que ela era culpada. Talvez fosse por não estar acostumada a mentir. Mesmo assim, Jung-Yan continuou a falar. Quando abri os olhos, vi que estava separada de todos, não sei como. Quando eu vim aqui, encontrei Hae-young. Assim. Nada mal. Não foi uma desculpa ruim. Peguei as mãos de Jung-Yan em meus próprios dedos trêmulos e a puxei em meus braços. Você não está ferida em lugar nenhum, está? Opa! Era eu que precisava me preocupar se machucar. Meu coração batia forte. Eu não estava apenas verificando constantemente se ela estava lançando algum feitiço, eu também estava segurando minha lança com força. Enquanto eu fazia isso, Park Hae-young estava olhando para Jung-Yan com horror. MMF. MMM. MMM. MHM. Eu poderia arriscar um palpite sobre o que ela estava tentando dizer. Foge. Ou me salve. Havia uma grande probabilidade de ser a última, mas,
Infelizmente, não havia nada que eu pudesse fazer. Antagonizar ou desconsiderar Jungayan aqui seria um ato de suicídio. Sua mente estava definitivamente mais desgastada e fraturada do que eu imaginava. Ela gostava de mim, mas como sua obsessão a levara à hostilidade e ao assassinato, não tinha ideia de como ela reagiria se eu dissesse que não acreditava nela. Talvez essa raiva se volte para mim. Eu tinha recebido uma bomba relógio, mas entre alguém que tinha talentos úteis e um pedaço de lixo que não valeria nada, quem devo escolher? A resposta era óbvia. Qualquer pessoa com olhos saberia que era racional ficar do lado de Jungayan. Esse não foi o único problema. Eu não posso salvá-la. Não tive capacidade de salvar Park Hae-young enquanto ela morria lentamente. Mesmo que ela fosse realmente uma carta útil, eu não tive escolha a não ser descartar. Eu poderia ter empatia, mas também estava desesperado. MMM. MMF. MMMMM. MMMF. Era difícil me afastar de alguém que estava implorando desesperadamente para salvá-la e não abandoná-la. Corri até ela e comecei a usar minhas roupas para amarrar as feridas. Jungayan fez uma expressão como se estivesse morrendo de medo, mas eu tinha certeza de que ela sabia. Park Hae-young está morrendo. Ela provavelmente vai morrer muito em breve. O sangramento já era excessivo. Havia sinais de que ela estava perdendo lentamente a consciência e seus olhos não estavam mais focados. Há uma chance de que as armadilhas na masmorra foram ativadas. Você não foi capaz de perceber por que passamos por uma parede de mana. Jungayan havia criado a barreira. Ponto. Considerando o mana em que senti perto da entrada para o nível abaixo, pode haver armadilhas espalhadas ao nosso redor. Eu não tinha considerado isso. Não existiam tais coisas no primeiro andar. Eu tenho certeza disso. Talvez a armadilha tenha sido acionada no processo de lançar meu feitiço. Há uma grande possibilidade de que a magia que está bloqueando sua boca seja alguma outra armadilha desconhecida. Felizmente, não sinto nenhuma outra mana ao nosso redor, mas... Jungayan foi quem invocou o feitiço. Sim, você está certo. MMM. MMM. Eu já tinha um plano estrelado por Jungayan. A questão era se essa merda funcionaria em Kinsung. Esse cara já tinha estado aqui uma vez, então ele tinha que saber que não havia armadilhas no primeiro andar. Falar bobagem só faria aumentar sua suspeita. Eu não tinha ideia se poderia ajudar Park Hae-young assim. Como ele reagiria quando encontrasse Hae-young-se pego em uma armadilha? Para começar, não havia armadilhas aqui, e ele estava bem ciente disso. Por um monstro. Os cortes eram muito precisos. Qualquer um que a visse saberia dizer que Park Hae-young não foi atacado por um monstro. O leve traço de mana ao redor de seu corpo, bem como a misteriosa magia ainda selando sua boca, eram definitivamente sinais de que Park Hae-young foi morta por algo diferente de um monstro. Kyung-sung definitivamente notaria. Continuei tentando curar as feridas, mas estava muito longe de ser os primeiros socorros de verdade. Nunca tinha aprendido bloqueio de lesão básica ou primeiros socorros. O máximo que eu podia fazer era fingir que estava fazendo alguma coisa. Droga. No final, eu senti os movimentos de Park Hae-young, enquanto ela se sacudia e se contorcia, começando a enfraquecer aos poucos. Só não seja descoberto. Kyung-sung não poderia ser o único a encontrá-la. O melhor método era que os monstros encontrassem primeiro, mas isso era algo que eu não queria pensar. Sobretudo, eu não quero isso. Eu estava relutante em deixar isso acontecer. Estaria certo em pensar que este foi o último fragmento da minha consciência. Eu podia vê-la começando a ofegar. Ela estava lutando para respirar. Eu calmamente comecei a jogar um feitiço. Senhor. O poder, para proteger, com chamas ardentes. Jungayan olhou para mim com uma expressão inquieta. Parede de fogo. Foi a magia que foi invocada ao extrair mana que eu não tinha. Fui dominado por uma tontura naquele momento, mas mordi duramente meus lábios para me concentrar em manter minha magia. Opa! Seria difícil tirá-la daqui. Ela já sangrou muito. Se todos tentarmos sair juntos, morreremos. Eu não posso perder você também. Então, por enquanto, precisamos nos apressar e sair daqui o mais rápido possível. Não podemos levar o corpo conosco. Pelo menos, assim, podemos mandá-la embora de maneira adequada. Sim, esta é a coisa certa a fazer.
Park Yeong já estava em seu último suspiro quando as chamas começaram a se agarrar a ela e engoli-la. As chamas crescentes pareciam uma festa barulhenta. Eu encarei a cena sem expressão. Foi a melhor escolha. Foi a decisão mais lógica. Olhando para o rosto de Jung-Ayan, tive a sensação de que ela estava lutando para conter um sorriso. Náusea veio em meu estômago, mas ela não foi a única que se tornou um monstro. Eu era exatamente como ela. Por algum motivo, senti vergonha. Queria vigiar o incêndio um pouco mais, mas seria suicídio ficar aqui. Talvez por causa das chamas que eu havia chamado, a parede mágica de Jung-Ayan foi derrubada. Assim que avancei, pude ver Park Deok-gu esperando lá. Onde está a Yeong-si? Nonin não está ferida. Quando eu balancei minha cabeça sem palavras, ele acenou com a cabeça como se soubesse o que tinha acontecido. Ele sorriu levemente ao encontrar Jung-Ayan, mas quando eu insinuei que Park Yeong estava morta, seu rosto ficou rígido. E os outros monstros próximos? Eu não vi muitos, então acho que Kim Sung-Young-si pode tê-los levado para longe. Ele é rápido, então ele pode sobreviver de uma forma ou de outra. Isso é bom. Isso foi realmente um alívio. O fato de ele estar tão longe de nós foi um grande alívio. A propósito, o que aconteceu? É uma longa explicação. Eu explicarei para você mais tarde. É um pouco difícil de dizer Eu entendo, Young-min. Para Park Deok-gu, não importaria se eu lhe desse uma explicação. Achei que seria melhor não falar sobre a história de Jung-Ayan, se possível, e enquanto continuava correndo, vi alguns monstros correndo em nossa direção. Young-min, você está bem? Estou sem mana. Não se esforce. Park Deok-gu os empurrou para longe de nosso grupo enquanto corríamos para que pudéssemos escapar. Meus pulmões pareciam que iam explodir. Park Deok-gu e Jung-Ayan não eram diferentes. Todos parecíamos exaustos. Para ser honesto, senti que ia desmaiar. Ainda assim, eu sabia que não poderia perder a consciência. Eu tinha que ver isso até o fim. Olhando para trás com um olhar ligeiramente sombrio em seu rosto, Jung-Ayan secretamente falou comigo. Sei como esperado. Ver você está triste. Sua expressão era pobre e continha traços de ansiedade. Claro, eu sabia bem a resposta correta para essa pergunta. Estou feliz que você não se machucou. Os cantos da boca de Jung-Ayan se ergueram com minhas palavras. Ela sorriu amplamente. Opa! Estou muito feliz que você esteja bem. Eu apenas meio que quis dizer isso. Regressor Instruction capítulo 22. Não tenho certeza se aquele Young-si, Kim Sung, está seguro. Ele vai ficar bem. Assim que rompemos o cerco, Park Deok-gu cuspiu suas preocupações. Ele emitiu uma forte sensação de preocupação. Desde que lhe disse que Park Yeong não havia voltado, ele parecia um pouco inquieto. Ele parecia preocupado com Kim Sung, que havia traído todos aqueles outros monstros por conta própria. Talvez ele pensasse que Kim Sung teria o mesmo destino de Park Yeong e não sobreviveria. No entanto, era difícil imaginar Kim Sung sendo encurralado por monstros, não importa o quão em menor número ele estava. Quando ele estava em ação, era difícil apenas segui-lo com os olhos, então não seria difícil para ele escapar de um bando de monstros. Havia uma grande probabilidade de que ele já tivesse escapado daquela área e estivesse se preocupando com as mesmas coisas. Uma pessoa acabou morta em uma caçada que ele se esforçou muito para propor. Talvez fosse uma desculpa conveniente para aqueles no abrigo se enrolarem e se esconderem um pouco mais. Essa expedição deveria ter sido realizada sem problemas. Claro, Kim Sung ainda não sabia que Park Yeong estava morta, mas eu pensei que apenas o incidente por si só seria o suficiente para causar dor de cabeça. É lamentável. Eu não era próximo de Park Yeong, mas acho que ela estava tentando fazer o seu melhor. Ela quase nos matou, então se o pior que aconteceu é a morte dela, ainda pode ser considerada um sucesso. Isso é verdade, mas você deveria ser grato pelo fato de que saímos disso vivos. Não poderia ser evitado. Ela foi a culpada por tirar o agro de você enquanto corria selvagemente sem nos ouvir, e foi ela quem gritou e trouxe todos os monstros ao alcance da voz correndo. Para ser franco, se você ou a Anya tivessem morrido em vez dela, eu não a teria perdoado. Isso não seria algo que eu pudesse parar de chamar de imperdoável. Eu poderia ter acabado querendo matá-la eu mesmo.
Park Deok-gu e Jung-Ayan eram uma dupla inestimável. Quando olhei, não era apenas Jung-Ayan, mas também Park Deok-gu, que estava olhando para mim com uma expressão estranha. Jung-Ayan parecia comovida, enquanto Park Deok-gu parecia envergonhado. Ah! Bem, o mesmo seria para mim. Foi Jung-Ayan quem matou Park Hae-young, mas eu não queria pensar sobre essas coisas no momento. Com exceção de Kim Un-sung, essas eram atualmente as duas pessoas em quem eu mais podia confiar. Park Deok-gu, um escudo de carne com alta resistência, e Jung-Ayan, que tinha um potencial que não pode ser medido. Havia a desvantagem de que ambos dependiam demais de mim, mas de certa forma, isso também poderia ser considerado uma vantagem. O problema era que um deles era uma bomba relógio que eu não conseguia controlar, mas ao mesmo tempo, era altamente provável que sua disposição a tornasse uma potência do meu lado. A propósito, como você vai explicar isso para as pessoas no abrigo? Não explique e durma. Houve um erro e uma pessoa morreu. Isso é tudo. Se eles estão com medo por causa disso. Se eles estão com medo. Por mais que queiramos ajudar, as pessoas ainda morrerão no final. Você tem que lembrar que o fato é que agora, estamos no meio do tutorial. Temos que presumir que o jogo principal é várias vezes mais perigoso do que qualquer coisa que estamos enfrentando agora. Às vezes, eu esquecia que o que estávamos enfrentando agora era um tutorial. Por causa da tensão de que se algo desse errado, morreríamos. Tínhamos apenas começado. De uma forma ou de outra, se Kim Un-sung entrasse no jogo principal, ele poderia estar repleto de fracos, ou poderia haver muitos bastardos que não podiam nem mesmo ser colocados no mesmo nível dos monstros que estávamos enfrentando. Não podemos nos tornar agradável demais. Se nos tornássemos agradáveis demais com as pessoas do abrigo, morreríamos. Com exceção de Lei Ji, que parecia entender esse fato, a maioria deles eram idiotas. Era perturbador que nenhum deles pudesse ser útil. Eu não conseguia entender por que Kim Un-sung estava obcecado por esses caras. Eu pensei que poderia estar relacionado à sua vida passada, mas não podia me dar ao luxo de cavar em seu passado agora. Vamos dormir aqui esta noite. Não vamos voltar para o abrigo. É muito longe. Eu pensei que estávamos quase lá. Eu não sei como Yongnin pode memorizar o caminho tão bem. Isso é normal. Eu deixei uma marca para nós vermos quando começamos. Você até deixou uma marca? Esse filho da puta. Eu não esperava que Park Deok-gu usasse seu cérebro para começar, mas nesse ritmo, eu tinha certeza que ele era apenas um cabeça de músculo. Fiquei tão pasmo que isso pode ter saído para minha expressão, quando Park Deok-gu se encolheu e Jung-Ayan começou a falar apressadamente. Aqui. Havia um arranhão que parecia ter sido feito por uma lança. Um pequeno corte na parede era claramente visível. Nonin também sabia. Você precisa prestar mais atenção ao seu entorno. O que você vai fazer se houver uma situação em que você e eu estamos separados como antes? Eu não acho que isso vai acontecer. Era um pouco desconcertante vê-lo sempre perdendo a voz no final das frases. Eu não tinha certeza se era porque ele estava nervoso, mas seus olhos continuavam correndo para evitar os meus. Foi um espetáculo e tanto de se ver. Não era minha intenção importuná-lo naquele momento, então segui o exemplo e caí no chão, me sentindo esgotado. Jung-Ayan agarrou-se a mim como uma cigarra colada a uma velha árvore. A expressão de Park Deok-gu parecia um tanto perversa. Não. Então, vou olhar em volta por um momento, Yongnin. Isso é necessário? Se possível, esperava que Park Deok-gu não saísse de seu lugar. Quem sabe se há algum daqueles bastardos monstros por aqui procurando por nós. Ele não estava errado. Bem, Yongnin usou muito mana. Nonin, acho que seria melhor você cuidar um pouco dele. Ah, deixe comigo, Deok-gu-se. Não se perca. Vou apenas dar uma olhada. Eu balancei a cabeça. Ao vê-lo deixar nossa posição atual silenciosamente, fiquei atento ao fato de que ficaria sozinho com Jung-Ayan. Eu sabia que ela não era louca o suficiente para lançar magia em mim, mas a cena que eu testemunhei antes continuava vindo à minha mente. O sorriso alto de Jung-Ayan enquanto Park Hae-young se contorcia no chão com seus membros cortados. Não havia como eu não sentir medo. Janela de status. Sem pensar muito, invoquei a janela de status e, naturalmente, vi minhas informações,
Verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Lake Leone. Nome: Lake Leone. Título: nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade: 25. Disposição: estrategista cuidadoso. Classe: mago. Refeito de classe: conhecimento mágico básico. Estatísticas: força: 10 potencial de crescimento, comum ou inferior. Agilidade: 11 potencial de crescimento, comum ou inferior. Vitalidade: 14 potencial de crescimento, comum ou inferior. Inteligência: 25 potencial de crescimento, heróico ou superior. Resistência: 12 potencial de crescimento, comum ou inferior. Sorte: 23 potencial de crescimento, heróico ou superior. Mana: 0,5 potencial de crescimento, comum ou inferior. Equipamento: nenhum. Atributos: olho da mente, visão geral. Sua pequena taxa de crescimento é tão minúscula que agora pode ser comparada à de uma formiga. O crescimento centrado em vitalidade, mana e inteligência pode ser visto. Você trabalhou muito seu cérebro. Em particular, posso ver que a sua inteligência cresceu particularmente alto. Não fique muito convencido. As habilidades do jogador Lake Leone ainda são inferiores até mesmo às secreções descarregadas por monstros. Eu não sabia em que diabos essa visão geral se baseava, mas não gostava dela. NT, eu amo ela kkkk. Sem essa habilidade, eu não teria sido capaz de chegar tão longe, mas essa visão geral foi o suficiente para me fazer querer fazer algo a respeito. No entanto, as melhorias em minhas habilidades fizeram com que eu me sentisse um pouco melhor. Enquanto isso, o aumento de 2 pontos em mana se destacou para mim. Claramente, minha inteligência era esmagadoramente alta em comparação com as outras estatísticas. Eu não sabia o que havia melhorado exatamente, pois ainda não tinha certeza da natureza exata por trás do crescimento das estatísticas, mas talvez minhas habilidades básicas de pensamento crítico estivessem um pouco melhores do que antes. Sorte. O valor desta estatística de sorte desconhecida também aumentou em 2 pontos. Fiquei feliz em descobrir que o estado de Jungayan não afetaria negativamente meu crescimento. Não é ruim. Foi um crescimento muito bom para um canalha no fundo do poço de talentos. Nesse ritmo, seria difícil dizer que eu estava tão atrás da pessoa média. Estatísticas. O seu deve ter aumentado. Sim. Alguma coisa mudou para você, Ayane. N não. Não muito. Mas meu nível de mana subiu um pouco. O mesmo para vitalidade e força. Isso é um alívio. Verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Jungayan. Nome: Jungayan. Título: nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade: 21. Disposição: puro. Classe: mago. Nota comum. Estatísticas: resistência: 11 potencial de crescimento, raro ou inferior. Agilidade: 11 potencial de crescimento, raro ou inferior. Vitalidade: 15 potencial de crescimento, heróico ou inferior. Inteligência: 23 potencial de crescimento, heróico ou superior. Resistência: 14 potencial de crescimento, raro ou inferior. Sorte: 23 potencial de crescimento, heróico ou superior. Mana: 18 potencial de crescimento, lendário ou superior. Equipamento: nenhum. Atributo: mago em treinamento. Classificação: heróico. Visão geral: tenha cuidado. Belo barco. NT mano, será que é uma referência a Show All Dice? KKK. Eu abri a janela de status de Jungayan, por precaução, mas não consegui encontrar nada muito diferente de antes. O que chamou minha atenção foi que o nível de mana dela havia aumentado em 3. Sua disposição como pura permaneceu. Se dissesse que ela era pura, então ela era pura. Eu não tive nenhuma reclamação sobre isso, mas seria bom se ela pudesse tornar isso um pouco mais aparente. Que diabos é essa visão geral? Por alguma razão, as palavras soaram ameaçadoramente em meus ouvidos. É tudo graças ao UPA. Não. Na verdade, eu não te ajudei muito. Eu não tinha contribuído muito para o crescimento de sua habilidade. Quando eu ri baixinho, Jungayan também começou a sorrir alegremente. Seu sorriso era um pouco assustador, mas eu não poderia deixar isso óbvio. Quando eu acariciei sua cabeça, ela baixou a cabeça ligeiramente. Os membros arrancados de Park Aeong e sua aparência enquanto ela sorria como uma vadia louca não estavam mais presentes. Mais uma vez, não pude deixar de notar que ela gostava de mim.
No momento, Jungayan era a pessoa que mais me preocupava. Porque eu precisava encontrar uma maneira de controlar essa bomba incontrolável. Existem duas opções. Opção 1. Afaste-a muito lentamente. Eu não quis dizer isso no sentido de empurrá-la para fora do meu alcance. Em vez disso, eu pressionaria para que tivéssemos um relacionamento Oppa e Dongsaen, em vez de amantes. Isso reduziria a intensidade do afeto para entre irmãos, em vez de entre homem e mulher. Não iria se livrar magicamente de seu ciúme. Na verdade, era o caminho mais seguro e razoável. Opção 2. Arrasta rapidamente para mim. A segunda opção baseava-se no afeto entre homem e mulher. Não apenas acreditando, confiando e seguindo-me, mas desenvolvendo ainda mais um relacionamento onde ela aceitaria incondicionalmente qualquer coisa que eu dissesse. Era um barco cheio de merda, mas não parecia impossível considerando o estado atual de Jungayan. Na verdade, o que eu tinha em mente era a primeira opção. Eu sabia que não seria fácil, mas ainda havia espaço para melhorias em nosso relacionamento. Enquanto eu acariciava sua cabeça novamente, ela agarrou minha mão em sua cabeça. Honestamente, fiquei um pouco surpreso. Park Deokegu, que havia saído em patrulha, havia retornado. Oh, que atmosfera agradável. É? Desculpe. Ah, não. Não é isso. Jungayan estava um pouco confusa. Park Deokegu falou com Jungayan com o mesmo sorriso astuto de antes. Eu pensei ter pedido a você para cuidar de Ingnin, mas Nonin é um pouco astuta, não é? N não é assim. Park Deokegu deu uma risadinha e sorriu enquanto Jungayan se levantava de sua cadeira e ia até o canto. Vendo isso, Park Deokegu sorriu e não hesitou em se julgar ao meu lado. Oh, voltei muito cedo. O que você está falando? Bem, as coisas não estão indo bem com o Nonin. Eu não tinha ideia do que diabos ele estava falando. Em vez disso, pensando bem, ele tinha 23 anos. Jungayan tinha 21 anos. Eu não conseguia entender por que ele chamava Jungayan de Nonin. Qualquer um podia ver que Jungayan parecia mais jovem do que Park Deokegu. Você sabe que Jungayan é mais jovem do que você, certo? É claro. Mesmo assim, que tipo de Dongsen trataria a mulher de desrespeitosamente? O que? A palavra besteira quase saiu da minha boca. Agora que pensei sobre isso, algo estava estranho. O que eu queria da Jungayan, em primeiro lugar, era um vínculo, não um caso de amor. Pode ser verdade que o ambiente a levou em uma direção estranha, mas, mesmo assim, faltava uma peça no quebra-cabeça. Eu senti como se a última peça tivesse se encaixado no lugar. Foi isso. Merda. Um cupido. Não se esqueça de mim se tudo correr bem mais tarde. Na verdade, eu não te contei, mas desde que Ingnin me pediu para cuidar bem de Nonin, eu a tenho pressionado pouco a pouco. O que? Como você pode? Hein? Vocês ficam bem juntos e parece que ela gosta de Ingnin. Você costumava dar uma espiada na Nonin. Já vi algo assim acontecer tantas vezes, não consigo me lembrar. Fufu. Então você não precisa ser muito grato. Ponto. Achei o seu gosto um pouco incomum, mas... se Ingnin diz, então é certo para mim, o Dongsen ajudar. Na minha opinião, acho que o objetivo está à vista. Na verdade, embora eu tenha essa aparência, todo mundo conhece Park Deokegu, o médico do amor em Gangondro. Ignorando meus sentimentos, os cantos da boca de Park Deokegu se ergueram enquanto ele derramava seu orgulho. Eu não conseguia nem falar porque estava muito nervoso. Não tive escolha a não ser perceber que não fazia sentido distinguir entre a primeira e a segunda opção. Park Deokegu, seu porco bastardo. Um checkmate quase perfeito. Eu não conseguia pensar em nada para impedir os projetos de um porco, cujo cérebro estava cheio de nada além de músculos. Regressor Instruction capítulo 23. Para começar, nunca tive escolha. De acordo com as falas de Park Deokegu, Jungayan teria repulsa apenas por eu escolher a primeira opção. Em vez disso, não importa quais fossem meus pensamentos sobre o assunto originalmente, era muito provável que Jungayan estivesse correndo em direção à segunda opção por conta própria. Zzzzzzz. Quando ouvi Park Deokegu roncar ao meu lado, senti que estava ficando cada vez mais chateado. Em primeiro lugar, não havia como eu sequer cogitar a ideia de namorar aqui. Nesse tipo de lugar, onde ninguém sabia quando morreriam,
Não fazia sentido pensar em sentimentos dessa natureza. Entrar em um relacionamento era uma outra lata de verme. Eu queria rejeitar de todo o coração a noção de um relacionamento íntimo com uma mulher que um dia poderia decidir me separar, mas eu não posso. Ironicamente, a única maneira de evitar o final em que fui dilacerado até a morte era me aproximando dela. A pessoa mais perigosa era, ao mesmo tempo, a pessoa mais confiável. Não gostava de brincar, mas estava pronto para jogar os dados, se necessário. Eu dei um breve aceno para a realidade que eu não queria reconhecer e falei com Park Deok-gu, que ainda estava roncando. Levanta. Zzzzzzzzzzz. Acorde, Deok-gu e a. O quê? Já é de manhã? Estamos começando um pouco mais cedo. Ei, Nonin. Por favor, acorde. Ponto. Parece que ela está dormindo. Nonin, é hora de levantar. Ponto. Parece que Nonin se transformou na bela adormecida. Talvez ela precise de um beijo de seu príncipe encantado. Filho da puta. Ele assumiu um tom provocador sem saber como eu me sentia a respeito. Eu queria encher sua boca com uma bola de fogo. A maior parte do minha mana havia se recuperado bem a tempo. Eu não sei porquê, mas apenas ouvir aquela linha descartável foi o suficiente para me levar até a parede. Ainda assim, eu tive que acordar Jungaian, então não tive escolha a não ser dar um pequeno passo à frente. Aian. Ponto. Aian, é hora de acordar. Só quando dei um tapinha em sua cabeça ela se levantou, esfregando os olhos com os olhos turvos. Parecia que ela não estava totalmente acordada ainda. Mesmo que eu pudesse vê-la se assustar e ficar nervosa depois de me ver, eu ainda sentia um medo inexplicável e persistente quando olhava para ela. Sim, opa. Vamos voltar para o abrigo o mais rápido possível. Ok. Vamos fazer uma refeição leve e começar. Deixe os preparativos para mim. Depois de uma refeição muito simples, não demorou muito para que nos preparássemos para seguir em frente. Há um ditado que diz que os humanos são criaturas adaptáveis. Ao ver que todos cumprimentavam a manhã na sua maneira, pude perceber que era realmente o caso. Eu não sei se aquele Yungsi, Kim Sung e o abrigo estão bem. Nós estivemos longe por um tempo. Eles também devem estar bem. Contanto que esses caras não decidam inutilmente entre se sair para caçar. Não é bom se eles podem. Precisamos de mais pessoas para lutar de qualquer maneira. Claro, não havia razão para pará-los se eles pudessem caçar adequadamente. Você acha que aqueles caras, que estiveram se escondendo de medo todo esse tempo, de repente virariam uma nova página só porque eles mudaram de ideia? Não só é improvável que eles se juntassem para caçar, mesmo que saíssem, como todos acabariam mortos se não pudessem se reunir e fazer isso da maneira certa. Na verdade, esse seria o melhor resultado. O que você quer dizer? Estou dizendo que temos que torcer para que as coisas não saiam do jeito que saíram com Park Yeong. A probabilidade de que aqueles no abrigo saíssem para caçar era baixa. No entanto, se eles formaram um grupo próprio e partiram para procurar monstros por si próprios, então havia outra possibilidade, ainda pior, que tínhamos que considerar. Claro, eu não poderia alegar que meu julgamento não foi falho, mas o pior cenário é que eles entrem em pânico, comecem a gritar e levem todos os monstros para o abrigo. Ponto. As pessoas do abrigo não sabem do perigo iminente. Todos estariam ocupados com suas vidas. Humanos aterrorizados não podem tomar decisões racionais. E, no final das contas, eles não seriam capazes de impedir a horda de monstros invadindo, a entrada seria violada, e isso seria o fim do abrigo. Bem, apenas imaginar isso é horrível o suficiente. Foi realmente horrível. É provavelmente por isso que Sung-si nos ordenou que voltássemos separados dele. Pode ainda haver alguns bastardos monstros que ainda estão atrás de nós. Bem, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que Ingen é realmente inteligente. Eu nunca fui inteligente. Não é desse jeito. Acontece que eu estava constantemente pensando sobre os piores cenários e como reagir a eles. Conforme meus pés subiam e desciam sem cessar, instintivamente senti uma crescente sensação de apreensão. Só de imaginar a situação que eu acabei de descrever realmente acontecendo fez minha boca ficar seca. Para ser honesto, não é que eu me importasse com o que acontecesse com qualquer pessoa no abrigo,
mas a perda de recursos econômicos ou naturais ali seria um desperdício. Na melhor das hipóteses, era um lugar bem estabelecido. Como ainda não sabíamos quanto tempo levaria para limpar a masmorra, o abrigo ainda era uma necessidade. Minha mente estava ocupada por vários pensamentos enquanto caminhávamos pelo caminho assustadoramente silencioso. Esse tipo de silêncio era um pouco pesado, então conversei com Park Deokgu e Jungaya e o abrigo apareceu pouco depois. Estranhamente, a entrada havia sido bloqueada. Leiji deve ter nos visto, quando saiu e começou a limpar um monte de entulho. Deve ter sido com firmeza, pois demorou um pouco antes que ela terminasse. Leiji se aproximou de nós lentamente, com um sorriso habitual no rosto, e começou a falar assim que se aproximou. Kilyeong-opa e Deokgu estão aqui. Yaeong-si e Eun-sung-si. Park Yaeong está morto e Eun-sung-si estará de volta em breve. Ah, entendo. Depois de ouvir minha resposta calma, Leiji fechou os olhos por um momento antes de balançar a cabeça e continuar a falar. Por acaso? É uma longa história. Você teve algum problema no abrigo? Posso falar com você em particular? Isso significava que ela queria falar livremente. A expressão de Leiji não parecia boa. Algo estava acontecendo. Porque os sentimentos ruins nunca estavam errados. Quando me virei um pouco e olhei para Park Deokgu, vi que ele estava balançando a cabeça como se não fizesse diferença para ele. Em primeiro lugar, ele gostaria de ouvir isso de mim mais tarde, então não importava, mas o que me preocupava era como Jungaya responderia. No entanto, como também era essencial para mim ouvir o que Leiji tinha a dizer, não tive escolha a não ser dar um tapinha na cabeça de Jungaya uma vez e falar com ela. Você quer entrar primeiro e esperar? Voltarei em breve. Ah, certo. Certo. Opa. Isso era só porque eu estava preocupado que Leiji pudesse ser dilacerada membro por membro. Por algum motivo, o jeito como ela ficava olhando para mim sem parar enquanto entrava no abrigo me fez lembrar de Park Yaeong. Foi só quando os dois não estavam mais à vista que Leiji começou a falar lentamente. Como Park Yaeong morreu. Ela mesma causou isso. Gritando em um lugar onde havia uma tonelada de monstros. É por isso que Kim Il-sung não está conosco agora. Quer saber os detalhes? Não, obrigado. Posso imaginar aproximadamente o que aconteceu. Percebi que ela estava olhando secretamente para mim. Eu não sabia se ela estava pensando na maneira como Jungaya partira, mas tive a inexplicável sensação de que ela tinha uma ideia aproximada do que havia acontecido. Claro, era apenas um palpite, mas significava que Leiji pegou tudo mais rápido do que eu esperava. Vou resumir rapidamente. O que aconteceu? Yoo Seok-woo, assim como alguns outros, foram para fora. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Quando? Ontem de manhã. Você. Eu também sei. Eu não poderia deixá-los sair sem permissão. Então por quê? Para ser honesta, desde que Kilyeong-opa e Eun-sung-opa saíram juntos, eles sempre me disseram que queriam sair para caçar. Eu não sei se ele se decidiu depois de ver a magia de Kilyeong-opa, ou se ele se cansou da situação em que estava, mas ele saiu para caçar com alguns homens que pensam como ele. Idiotas. Claro, no início, eu fui capaz de convencê-los de que fazia mais sentido ir depois que Kilyeong-opa voltasse, mas... Ponto. Eu sou apenas uma mulher impotente, não sou? Agora eu tinha uma compreensão aproximada da situação. Parecia que minha exibição de magia na frente deles tinha efeitos colaterais opostos. Para começar, Yoo Seok-woo estava em desvantagem depois dos problemas que causou a Jungaya. Não era de se admirar, então, que ele considerasse suas opções, visto que seu status havia caído. Ele não só pensaria em ganhar poderes incompreensíveis, mas ele próprio deve ter pensado secretamente em querer ser como nós. Com exceção de Leiji, que era considerado uma empresária, o poder de Kim Il-sung, Park Deokgu e de mim era absoluto aqui. Suspirei brevemente antes de falar novamente. Não era seu trabalho evitar isso. Eu tentei o meu melhor para detê-los. O retorno de Kilyeong-opa foi mais tarde do que o esperado, então as pessoas ficaram nervosas. Como eu poderia me recusar a deixá-lo ir quando ele disse que queria enviar uma equipe de resgate? Salva minha bunda. Normalmente, esses idiotas não dariam a mínima. É por isso que você barricou a entrada? Sim. Não temos que morrer juntos, temos?
Isso explicava por que a entrada estava completamente bloqueada. Se o Selkou e os outros autoproclamados salvadores fossem perseguidos por monstros, eles poderiam ter pensado em pedir ajuda ao abrigo. Vendo que ela havia bloqueado a entrada e mantida bem fechada, Lei Ji também parecia estar pensando em proteger o abrigo do seu próprio jeito. Eu queria que aqueles filhos da puta estúpidos e criadores de problemas simplesmente morressem. Parece que a pessoa errada morreu. O que fazer? As pessoas definitivamente vão ficar com medo. Pessoas que podem lutar, você ainda precisa de mais deles. Quanto mais melhor. Para ser honesto, quem está atacando a masmorra não sou eu, mas Kim Un-sung. A pessoa que achou viável lutar e que precisávamos reforçar nossas forças não fui eu, mas Kim Un-sung. Ele parecia acreditar que não tínhamos escolha a não ser expandir nossas forças antes de avançar para os andares abaixo. E você? Mesmo que meu olho da mente tivesse avaliado Lei Ji como lixo, ela era melhor do que aquela vadia da Park Yeong. Não achei que ela fosse apunhalar a lança, querendo ou não, ou que houvesse gritos no meio do caminho. Em vez disso, era muito provável que ela fizesse seu trabalho com calma nas costas de Park Deok-gu. Eu gostaria de recusar. Ponto. É assustador e não quero ser pega em nada inútil. O poder que Kim Jong-un demonstrou é definitivamente incrível. Claro que é desejável, mas a ganância desnecessária é um atalho para a morte. Ponto. Você acha que uma Baepsa pode ser como uma cegonha? A Baepsai terá seu próprio estilo de vida Baepsai. Acho que sabia o que queria dizer. Por alguma razão, a história de Lei Ji soou um pouco como algo que eu também poderia ter escrito, e seus pensamentos também eram razoáveis. Em vez de viver no campo de batalha, onde nem saberia quando vou morrer, não seria melhor estar com um homem capaz de viver em paz? Foi enquanto conversávamos sobre uma coisa ou outra que senti a presença de outra pessoa em algum lugar. Virei minha cabeça naturalmente e vi que várias figuras vinham em nossa direção. Yoo Seok-woo. O que estava andando na frente tinha que ser Yoo Seok-woo. No entanto, as três figuras atrás dele eram humanos que eu nunca tinha visto no abrigo antes. Acho que o cara que mais queria morrer voltou vivo. Ele até trouxe bagagem. Regressor Instruction capítulo 24. E quantas pessoas saíram? 7 pessoas. O que estava na liderança e vindo em nossa direção era obviamente Yoo Seok-woo. Era difícil distinguir as características das 3 pessoas andando atrás de Yoo Seok-woo devido à distância, mas pelo menos, eu poderia dizer que nunca as tinha visto aqui antes. 7 pessoas saíram, incluindo Yoo Seok-woo, mas 6 delas não voltaram, e agora 3 pessoas diferentes estavam indo em direção ao abrigo. A suposição natural era que algo aconteceu com o grupo de Yoo Seok-woo enquanto eles estavam caçando, e que eles foram ajudados pelas pessoas que estavam vindo em nossa direção. No processo, todos, exceto Yoo Seok-woo, morreram. A probabilidade disso era provavelmente muito alta. Só de olhar para o equipamento deles, você poderia dizer que eles não eram um grupo desorganizado. Um deles segurava um pequeno escudo e uma espada, outro carregava uma lança e o último segurava um arco. Pela atmosfera que os cercava e as bandagens enroladas em suas feridas, eu tinha certeza de que eles já haviam travado várias batalhas. Olho da mente, verificando a janela de status e níveis de talento do jogador Jungjinho. Nome, Jungjinho. Título, vírgula, idade, 29. Disposição, calculador assassino. Classe, mago de batalha. Raro grau, estatísticas, resistência, 25. Potencial de crescimento, heróico superior. Agilidade, 23. Potencial de crescimento, heróico superior. Vitalidade, 24. Potencial de crescimento, heróico superior. Inteligência, 20. Potencial de crescimento, raro inferior. Resistência, 23. Potencial de crescimento, heróico inferior. Sorte, 15. Potencial de crescimento raro inferior. Mana, 08. Potencial de crescimento raro superior. Atributos, vírgula, visão geral, um talento inegável. É impossível para ele se desenvolver mal. No geral, ele é incrivelmente bem equilibrado. Naturalmente, não há muitas coisas que ele não possa fazer. Se ele zelosamente buscar o crescimento, é possível que consiga chegar ao topo. Sua disposição é do tipo que pode ficar para trás. Eu recomendo não chegar mais perto. Esta pessoa pode ser muito perigosa para o jogador Lee Ki-yong. Mago de batalha. Ponto de interrogação 9.
Apenas uma olhada em suas habilidades foi o suficiente para obter uma compreensão aproximada. Suas estatísticas estavam perfeitamente equilibradas, e o que mais se destacou foi a existência de mana em sua classe. Mana? Esta foi a primeira vez que vi alguém que ainda tinha mana, apesar de não ser um mago, fora de Kim Sung. Meus olhos eram constantemente atraídos para a rara classe, Mago de Batalha. Sua estatística de mana era 8, ainda maior que a minha. O simples fato de ter mana significava que ele tinha a capacidade de chegar aos fortes. A informação mais notável era sua disposição. Matador calculista. Eu tinha visto muitas disposições até agora, mas esta foi a primeira vez que vi tal disposição. Os dois caras ao lado dele não eram muito diferentes. Suas estatísticas em si só eram melhores que as minhas ou ligeiramente abaixo das de Park Deokegu, mas no geral suas habilidades não eram ruins. As disposições desses caras também não pareciam tão positivas quanto o árbitro bem-intencionado ou pura. Teremos que nos preparar para receber alguns convidados. Parecem pessoas capazes de lutar. Não sei se isso vai acabar bem. Entre Peg Park Deokegu e Jungayan. Desculpe. Rapidamente. Em vez de responder a sua pergunta, fiz uma careta e imediatamente comecei a lançar um feitiço. Pensando no que poderia acontecer, a expressão de Lei Ji também endureceu e ela começou a se dirigir para o abrigo. Eu também recuei pouco a pouco. Senhor, responda, meu desejo, meu chamado, por favor, dê-me força para queimar meus inimigos. Eles não pareciam ter nenhuma intenção ruim em particular ainda. Para começar, parecia que eles estavam à vontade enquanto caminhavam em nossa direção. Assim como Jungayan possuía uma disposição de pura, havia a possibilidade de que houvesse uma diferença entre suas disposições e o comportamento real. No entanto, achei melhor ficar em guarda por enquanto. Merda. Eu já havia construído uma torre de mana e entoado o feitiço. Nesse caso, tudo que faltava fazer era dizer o feitiço, mas me contive para não dizê-lo. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Jungjinho. Foi porque ele disse olá à distância. Quando vi dar um passo em minha direção, dei 2 passos para trás. Eu estava bem ciente de quão rápido alguém cujo nível de agilidade estava na casa dos 20 anos conseguia se mover. Na realidade, até mesmo essa distância era perigosa. As 2 pessoas ao lado de Jungjinho podem não ter notado o mana que eu estava contendo o máximo possível, mas Jungjinho, que possuía mana, tinha que estar ciente de que eu estava suprimindo um feitiço naquele momento. Em sua saudação, respondi, mantendo a distância entre nós. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Lei Qilong. Ah, eu ouvi muito sobre você de Seu Kousi. Perdoe-me. Ouvi dizer que você se tornou um mago. Você fez as chamas subirem de suas mãos. Eu realmente adoraria ver isso ao menos uma vez. E ou seu Kou, seu idiota. Filho da puta inútil. Sim. É realmente incrível. Eu já sabia que esse lugar nos deu novas habilidades, é só. É a primeira vez que vejo um mago. Ah, você não precisa ser tão cauteloso. Era uma situação estranha em que um movimento errado poderia me levar à morte. Seria mais estranho se eu não estivesse em guarda. A espada, a lança e o arco que eles carregavam me agitaram. Quando olhei secretamente para Youseokou, ele tinha uma expressão um pouco nervosa no rosto. Não sabia a causa de seu nervosismo, mas pensei que não poderia ser um sinal positivo. Realmente, este lugar é incrível. Eu tinha ouvido falar que ainda havia muitos sobreviventes, mas não acreditei. Se for um lugar como este, faz sentido que mais de 30 pessoas possam sobreviver juntas. Também fiquei muito surpreso quando vi este lugar pela primeira vez. É tudo graças a Insung-si. Como você. Oh, na verdade, eu encontrei seu Kousi junto com algumas outras pessoas cercadas por monstros nas proximidades. Infelizmente, eu os descobri tarde demais para salvar o resto deles, mas, de alguma forma, eu fui capaz de salvar seu Kousi. Foi uma boa sorte. Quando olhei para Youseokou mais uma vez, o rosto concordante daquele punk apareceu. Mesmo. De todos que ele poderia ter trazido, o fato de ter trazido esses bastardos era constrangedor. Havia um sentimento sinistro emanando apenas de sua pessoa. Esse tipo de sinistro estava nesse cara. Talvez tenha sido um efeito da estatística de sorte. Meus sentidos estavam gritando para eu não chegar perto dele. Isso é um alívio. Na verdade,
Fiquei extremamente preocupado quando soube que seu Kousi tinha saído para caçar. O resto deles. Não há como evitar. Se eu os tivesse encontrado um pouco antes, poderia ter salvado todos eles. É realmente uma pena. Enquanto olhava em volta inquieto, pude sentir Jungaia e Park Deokegu saindo. O que aconteceu? Youngmin. Eles são recém-chegados. Só então relaxei um pouco. A aparência desse cara, emergindo com um escudo pesado, era definitivamente uma visão ameaçadora para os outros. Claro, isso sem nem mesmo mencionar suas estatísticas. Achei que nem mesmo Jung Jin conseguiria superar seus níveis de resistência e vitalidade. O perfil de Lei Ji, quando ela fez uma declaração de ficar do meu lado, vestida com uma armadura de couro de má qualidade e mostrando hostilidade aos 3 homens antes de nós, era bastante confiável. Jungayan também murmurava algo com a cabeça baixa. Eu não conseguia sentir nenhuma quantidade significativa de mana ainda, mas ela devia estar se preparando para o que quer que acontecesse. Achei que seríamos bem-vindos. Isso é um pouco inesperado. Foi então que percebi que estava deixando claro que estava com a guarda alta. Me desculpe. Dadas as circunstâncias. Mesmo sem perceber, não posso deixar de ser cauteloso com aqueles que encontro pela primeira vez. Está tudo bem, Kyeongsi. Eu entendo completamente. Também fomos atacados por pessoas em busca de comida. Ah! Eu acho que há um grupo de bandidos se movendo em torno desta área. Mal conseguimos nos afastar deles, mas não acho que o mesmo acontecesse com suas outras vítimas. Eu localizei muitas mulheres assassinadas no caminho para cá. Queria perguntar se esses caras eram os responsáveis. Meu atributo não contava mentiras. Eu não sabia se esse cara realmente tinha sangue nas mãos, mas havia definitivamente a possibilidade de Jung Jin causar problemas de alguma forma. Afirmar que uma pessoa normal poderia ter uma disposição como calculista matador era incompreensível. Foi realmente uma visão terrível. Os cadáveres já estavam meio comidos por monstros, então não pude verificá-los adequadamente, mas pude ver marcas feitas por humanos, não por monstros, em todos os corpos. Não há dúvida de que foram feridas de faca. É assim mesmo? Sim. Também havia vestígios de flechas alojadas nas costas, talvez enquanto tentavam escapar. Houve sinais de resistência. Um dos bandidos deve ter sido um arqueiro. Também havia ferimentos de faca, possivelmente de uma espada. Provavelmente é justo dizer que um deles carregava uma espada. Por acaso, você viu alguém com essa descrição? Sim. O cara silenciosamente segurando um arco ao lado dele estava, naturalmente, na minha linha de visão. Não pude compreender sua intenção ao fazer essa observação. No entanto, uma coisa certa era que uma estranha tensão estava se formando. Você está começando uma briga comigo? Eu me perguntei se ele realmente queria começar uma briga. Park Deokegu deve ter visto minha expressão, pois também secretamente pegou seu escudo e avançou. Afastei-me para deixá-lo ir na frente da Jungaia e eu. Eu me perguntei se ele não poderia ver Park Deokegu. Talvez esse cara. Você está confiante? Era muito provável. Talvez não fosse nada além de uma invenção da imaginação, mas definitivamente parecia que o seu alvo era eu. A maneira como o braço de Jung Jin ficava se movendo até a cintura me incomodava. Park Deokegu provavelmente também estava prestando atenção no braço daquele cara. Talvez eles estejam ativos em uma área onde os homens de Kyeongsi não frequentam. É possível. Nunca ouvi histórias sobre esse tipo de pessoa, nem vi nenhum sinal delas. Naquele momento, ele estava tocando sua cintura e seu braço moveu-se em direção ao cabo de sua espada. Eu cuspi o feitiço imediatamente. Em vez disso, para ser exato, quase derramei todo o feitiço. A voz de Kim Un-sung foi a única coisa que me impediu de invocar uma bola de fogo. O que está acontecendo? A mão daquele cara, que secretamente se dirigia para o cabo de sua espada, moveu-se para o lado. Foi um espetáculo vê-lo enxugar as mãos nas calças e se aproximar de mim com a mão estendida para um aperto de mão. Eu não tinha certeza se essa tinha sido sua intenção desde o início, mas certamente era verdade que a aparência de Kim Un-sung mudou um pouco o clima. Cancelei o feitiço que estava preparando e segurei a mão daquele cara. Apesar de tudo, foi um prazer conhecê-lo, Kyeongsi. O prazer foi todo meu. Jin-si. Virei minha cabeça ligeiramente e vi o rosto de Kim Un-sung quando ele veio em nossa direção.
Ele deve ter passado por momentos difíceis nos últimos dias, mas não parecia muito cansado. Eu podia ver seus olhos em todas as pessoas que vieram com Yoo Seok-woo com uma expressão indiferente. Parece que nada aconteceu. É uma longa história. Seok-woo se trouxe. Prazer em conhecê-lo. Sou Jung-jin. Foi então que pensei que a expressão em seu rosto parecia diferente. A expressão de Kim Un-sung enquanto olhava para Jung-jin estava um pouco rígida. Tive uma estranha sensação de déjà vu. Sua expressão era um pouco diferente, mas era parecida com a de quando ele conheceu Jung-ayan. Você conhece ele? Kim Un-sung pode conhecer o Jung-jin do futuro. Claro, eu não tinha como confirmar isso, mas a rigidez de sua expressão e a raiva em seus olhos me deram um pouco mais de certeza. Até seu corpo estava tremendo. Kim Un-sung. Por que ele está agindo assim? Ele parecia um pouco diferente do Kim Un-sung que eu conhecia. Regressor Instruction capítulo 25. Se eu fosse ser atingido de qualquer maneira, era melhor atacar primeiro. O que há com esse cara? Ele parecia um pouco diferente do Kim Un-sung que eu conhecia. Em primeiro lugar, Kim Un-sung não expressou suas emoções muito bem. A única vez que suas emoções ficaram à mostra foi quando ele viu a Jung-ayan, e mesmo isso foi passageiro. O que é isso? Comecei a me perguntar se, por acaso, ele tinha ficado sabendo do que tínhamos feito para Park Hye-on, mas a pessoa que Kim Un-sung estava observando não era eu nem Jung-ayan. Ele definitivamente estava olhando para Jung-jin. Foi a primeira vez que o vi assim. Ele não estava juntando mana, mas seus olhos estavam claramente mostrando hostilidade. Sua expressão era de vigilância. Suas mãos e pernas pareciam tremer ligeiramente e, acima de tudo, sua expressão facial parecia muito contida. Você conhece esse cara? Kim Un-sung definitivamente conhecia Jung-jin. Claro, sobre como ele o conhecia, eu não saberia de jeito nenhum. A possibilidade mais simples que eu poderia pensar era que no futuro eu não sabia. As chances eram altas de que os dois estivessem em algum relacionamento malfadado. Kim Un-sung não tinha nenhum tipo de habilidade que o deixasse ver a janela de status daquele cara. Ao contrário de mim, ele não desconfiava de Jung-jin por causa de sua disposição, calculador assassino. Ele estava demonstrando hostilidade que sentia desconforto pelo próprio Jung-jin, como pessoa. O exame cuidadoso do Jung-jin por Kim Un-sung levou algum tempo. Embora ele tenha mantido a postura estranha de estender a mão para apertar a mão do Kim Un-sung o tempo todo, Jung-jin continuou a sorrir enquanto olhava para Kim Un-sung. Se você não conhecesse o temperamento de Jung-jin e visse apenas seu rosto, poderia pensar que ele era apenas um sujeito bem-humorado. Vendo a aparência ligeiramente atordoada de Kim Un-sung, dei um tapinha em seu braço e falei. Un-sung-se. Ah, eu sinto muito. Meu nome é Kim Un-sung. A cena de Jung-jin e Kim Un-sung apertando as mãos ligeiramente apareceu. Por alguma razão, aquele punho continuou prendendo meus olhos. Assassino? Ele é um assassino? A disposição do Jung-jin, calculador assassino. O delicado confronto que ocorreu antes da chegada do Kim Un-sung. A reação do Kim Un-sung a Jung-jin. Eu poderia fazer várias suposições. Eram inferências que podiam ser formadas com base na presunção de que Jung-jin era um assassino psicótico. A primeira possibilidade era que Jung-jin matou Kim Un-sung ou alguém próximo a Kim Un-sung. A segunda possibilidade era que ele nunca havia encontrado Jung-jin diretamente, mas tinha ouvido rumores ou histórias sobre ele. A probabilidade de a primeira ideia ter acontecido era relativamente baixa. Se Kim Un-sung pudesse mostrar tal autocontrole no rosto de alguém que matou os seus amigos, eu não o chamaria de uma tarefa simples, eu o chamaria de santo. Pelos meus padrões, mesmo agora, ele estava perto de um santo, mas isso não era relevante para a situação atual. Talvez ele estivesse consciente dos meus olhos, Park Deok-gu, Jung-ayan e dos outros lá. Se ele estava de fato consciente de nós, espectadores, então ele já poderia ter feito Jung-jin em pedaços dezenas de vezes em sua mente. Isso é o que eu teria feito no lugar dele. Deixe-me apresentar-me mais uma vez. Sou Jung-jin. Eu ouvi muito sobre você de Seok-woo-si. Você é o responsável pelo abrigo. Acontece que encontramos sobreviventes, só isso. Ouvi dizer que você está trabalhando duro para continuar os esforços de resgate. Ah, sim. Você realmente é incrível.
Seu Kousi tem nos dito várias vezes que você é um homem poderoso, mas... sério. Parece que você é mais forte do que eu pensava. Por acaso, posso perguntar quais são suas estatísticas? E o seu Kou, aquele punk inútil, não havia uma única coisa que ele deixasse de dizer. É difícil dizer. Ah, claro, você não precisa me dizer se é inconveniente. Estamos um pouco mais distantes do ponto de partida. Não conseguimos encontrar nenhum sobrevivente, então estivemos vagando por aí e tropeçamos em Seokousi. É assim mesmo? Sim. Falando nisso, eu mencionei isso a Yongsi não muito tempo atrás, mas nunca imaginei que haveria tantas pessoas vivas aqui. A expressão do Kim Il-sung permaneceu serena. Não havia vigilância ou raiva. Era sua expressão normal. Pode ter sido porque ele já havia experimentado essa merda uma vez, então ele estava acostumado a esconder seus próprios sentimentos, mas Kim Il-sung estava mais calmo do que eu esperava. Eu realmente não tinha certeza porque ele estava cuidando das pessoas ao seu redor como uma tarefa simples, mas talvez algum passado desconhecido o estivesse pressionando. Eu precisava reconsiderar a ideia de que a primeira possibilidade era relativamente menos provável. Kim Il-sung estava mais acostumado a controlar suas emoções do que eu pensava. No entanto, eu pessoalmente queria avaliar a possibilidade da segunda inferência mais elevada. Boatos ou histórias sobre Jungjinho. O potencial do Jungjinho era capaz de ir às alturas. Para usar uma analogia de jogo, era como se a base para um classificador já tivesse sido lançada. Meu olho da mente também acreditava que esse cara tinha uma grande chance de crescimento. Considerando a disposição desse sujeito, havia uma grande chance de ele se tornar um assassino ou criminoso famoso no futuro. Ele teria agitado bastante a tempestade. A segunda razão foi que Kim Il-sung, que também teria um grande papel no futuro, tinha, até certo ponto, ouvido falar ou visto Jungjinho, que se tornaria um criminoso famoso no futuro. Claro, havia a possibilidade de que esses papéis fossem realmente invertidos, mas dada sua disposição, achei que a probabilidade disso fosse fraca. Era difícil imaginar Kim Il-sung gostando de um assassinato. Se estiver tudo bem com você, você se importaria se nós ficássemos aqui também? Ponto. Temos alguns suprimentos de comida. Se compartilharmos com todos, pode durar alguns dias. Claro, se Il-sung não gosta disso. Houve um momento de decisão. Kim Il-sung logo acenou com a cabeça. Não. Sobreviventes são sempre bem-vindos. Vou ajudar a guiá-los separadamente. Ah, obrigado. Achei que era uma decisão inesperada. Deokigui vocês e se guiarão essas pessoas. Yungnin. Tudo bem? Nós apenas. Não importa, Deokigui chame imediatamente se acontecer alguma coisa. Se Yungnin diz isso. Me siga. Não é o lugar mais confortável, mas é melhor do que ficar vagando por aí. A decisão de Kim Il-sung foi inesperada, mas razoável. Kim Il-sung também sabia que era melhor manter seus inimigos por perto. Eu também queria dar as boas-vindas a ele em parte. Se ele fosse simplesmente um psicopata lunático, seria melhor não deixá-lo entrar, mas considerando a maneira como ele enfiou o rabo entre as pernas depois de ver Kim Il-sung, Jungjinho também era o tipo de cara que sabia como escolher suas batalhas. Em vez disso, ele era um pouco astuto. A atmosfera sinistra ou vagamente perturbadora que eu havia sentido em torno desse bastardo antes já havia desaparecido. Ele havia julgado que não havia chance de ganhar com Kim Il-sung presente e deu um passo para trás. Talvez ele não tivesse nenhuma intenção de atacar Park Deokiguya no início, mas a ansiedade que sentia antes do Kim Il-sung chegar era real. Obrigado. Mesmo assim, fiquei muito grato a ele. Os cantos da minha boca cergueram automaticamente formaram um leve sorriso. Se esse filho da puta estava calculando, então de uma forma ou de outra, eu poderia usá-lo. É vantajoso. Esta situação pode definitivamente ser explorada. Foi um pouco inesperado, mas não foi uma coisa ruim. Em vez disso, a pessoa mais sortuda da Terra pode ter sido eu. Todos os pensamentos de matá-lo já haviam desaparecido da minha cabeça. Obrigado, Jungjinho, seu filho da puta. De certa forma, aquele cara parecerá que foi um grande golpe de sorte para mim. Quando virei minha cabeça ligeiramente, Kim Il-sung apareceu. A expressão desse cara parecia um pouco atordoada.
Vamos entrar juntos, Yoon-sung-si. Eu posso ficar do lado de fora por mais um tempo. Você pode entrar primeiro. Ele parecia estar preocupado com seus pensamentos. O mesmo aconteceu comigo. No entanto, agora, eu precisava manter minha conversa com esse cara. Isso seria mais eficaz. Você conhecia essa pessoa? Ah. Só estou perguntando porque, por uma razão ou outra, a expressão em seu rosto faz com que pareça que sim. Sua expressão estava um pouco preocupada, mas ele logo acenou com a cabeça e continuou a falar. Um pouco. Você está certo em pensar que eu o conheço. Aposto que ele provavelmente não me conhece. Eu só tive um breve contato com ele uma vez, muito tempo atrás. Ah, vocês têm esse tipo de relacionamento. Não tem nada a ver com destino. Esse único encontro foi literalmente tudo o que vi dele. Sim, não vou mencionar isso. O mais importante durante o aconselhamento era manter a confidencialidade. Falei de novo com uma expressão indiferente no rosto. A princípio parecia estar também em um discurso formal. Ao ouvir minhas palavras, talvez esse cara tenha percebido que também fui indelicado, então me apressei em continuar falando. Minha mente que havia fugido de mim voltou quando voltei aos meus sentidos. Eu pensei que você ficaria, mas você realmente voltou. É realmente incrível. Não. Eu tive sorte. Foi um pouco difícil, mas consegui voltar porque desviei o máximo possível. Pensando bem, é um alívio que Kim Yong-si também tenha tido sorte. Você teve problemas para voltar aqui? Na verdade, há algo que eu gostaria de conversar com você. Sim. Yeong-si está morta. Se eu fosse ser atingido de qualquer maneira, era melhor atacar primeiro. Em vez disso, na situação atual, era mais razoável trazer à tona o problema de Jung-jin, o que forçou meu cérebro a trabalhar em overdrive. Seu rosto parecia um pouco chocado, mas este filho da puta estava acostumado com pessoas morrendo, então ele balançou a cabeça lentamente. Felizmente, ele não deu nenhum sinal de que suspeitava de mim. Kim Sung não tinha verificado o corpo de Park Hae-young, então ele não poderia saber se havia algum problema antes. Entendo. Quão? Foi poder mágico. Desculpe. Era uma magia desconhecida. Foi poder mágico? Sim. Eu então disse, provavelmente é o caso. Meu nível ainda está baixo, então não posso julgar exatamente o que era, mas foi definitivamente mágico. Não sei se sobrou algum mana residual, mas... Ah! Enquanto Deokegu e eu voltávamos correndo, percebi que a Yancy e a Yeong-si foram separados de nós. Nessa situação, eu estava concentrado em lançar um feitiço, então não fui capaz de acompanhar o que estava acontecendo ao meu redor. No tempo, manter o feitiço que lancei era meu limite. Entendo. Cheguei tarde demais e encontrei a Yeong-si morrendo com seus membros cortados. Parecia que havia algo mágico na área e, de alguma forma, consegui encontrar a Anya por perto. Ela parecia não saber os detalhes. Você está dizendo que os membros dela foram cortados? Sim. Ela havia sido desmembrada. Estou pensando que foi uma armadilha de masmorra que fez isso, é só. Não havia nada parecido com uma armadilha. O cara que estava bem ciente disso refletiu sobre minhas palavras mais uma vez. Uma armadilha. Sim. Honestamente falando, eu queria trazer o corpo de Yeong-si conosco, mas nem tivemos tempo para pensar. Em vez de deixá-la ser comida por monstros, achei melhor queimá-la. Então, ele deve entender do que eu estou falando. Eu havia queimado o corpo de Park Hae-young. Ah, entendo. Deve ter sido difícil. Era melhor falar o mais sinceramente possível. As coisas mudaram desde o dia anterior. Em vez de nossa gentil, bem comportada e mansa Jungayan, apareceu um suspeito melhor. Murmurei mais uma vez em minha mente. Obrigado, Jungjinho. O criminoso estava decidido. Psicótico assassino Jungjinho, esse bastardo seria o culpado. Notas do autor. Quando o protagonista diz que foi indelicado, é que foi informal com o regressor na forma de fala. Recomendo pesquisar os honoríficos coreanos para entender melhor. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.